Então, gente, retornando aqui nessa terceira parte desse tema tão importante relacionado à chamada medida de segurança, vamos concluir aquele nosso entendimento a respeito do prazo de duração da própria medida. Como eu disse, para o código, o tempo da medida de segurança, o tempo máximo é indeterminado, porque ele dependeria da cessação da periculosidade, né? Mas aí se ele nunca cessa, se essa periculosidade nunca cessa, ele nunca seria posto em liberdade, né? E nós teríamos aí uma hospitalização perpétua, o que não é o caso, não é da nossa cultura, não é o que o código quer. Então, os tribunais superiores praticamente definiram a situação dizendo que o tempo da medida de segurança não pode ser superior ao tempo da pena abstrata prevista para aquele fato delituoso praticado pelo agente inimputável. Mas veja só, gente, mesmo assim essa situação é complicada, né? Porque tem uma outra corrente de tribunais superiores que tem entendido que o prazo da medida de segurança não pode ultrapassar 30 anos. E esse entendimento ele vai de confronto ao que diz a própria lei, no artigo 96, no seu parágrafo único do Código Penal, que fala, né, eu disse antes, que extinta a punibilidade, está extinta a medida de segurança, ou seja, não se impõe medida de segurança e estará extinta aquela que foi imposta, uma vez ocorrendo a chamada extinção da punibilidade por qualquer causa. E a causa mais importante da extinção da punibilidade, gente, é a prescrição. E aí vejamos, o sujeito pratica, o fato por ele praticado foi um homicídio. Ele tirou a vida de alguém, ele ceifou a vida de uma pessoa. E a prescrição para o crime de homicídio se dá em 20 anos, que é o maior lapso prescricional. E se o artigo diz que extinta a punibilidade, extinta está também a medida de segurança, como ficamos? Ele vai cumprir 30 anos? Não, claro que não. Por quê? Porque com 20 anos já houve a extinção da punibilidade. Então, taxativamente, gente, o tempo máximo da medida de segurança é o tempo da extinção da punibilidade. Extinta a punibilidade por qualquer motivo, estará extinta a medida de segurança. Então, a medida de segurança nunca durará 30 anos. Ela poderá durar 20. E aí, mesmo que o doido permaneça doido varrido, doido de pedra, ele é posto em liberdade e essa solução haverá de ser encontrada no juízo cível, que poderá encontrar um meio também de mantê-lo internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mas essa foi uma medida de natureza cível, tá bom, gente? Então, eu acho que está bem clara aí essa questão do prazo de duração da medida de segurança. No passado, nós tínhamos um sistema que cuidava da chamada medida de segurança, denominado de sistema do duplo binário, quando era possível o indivíduo cumprir ao mesmo tempo pena e também medida de segurança, tá certo? Veja, um sistema muito duro, muito cruel, tanto é que lá em São Paulo, na casa de detenção, tinha duas alas, uma ala para o sujeito cumprir a pena privativa da liberdade e a outra ala para ele se submeter ao tratamento, aqueles tratamentos de choque, aquela coisa horrível, o sofrimento era muito grande e por isso não deu certo o sistema do duplo binário e o país adotou o chamado sistema vicariante, ou pena ou medida de segurança. Se o sujeito é imputável, ele vai cumprir pena. Se ele é inimputável, ele vai cumprir a chamada medida de segurança. Esse é o chamado sistema vicariante. Tá bom, gente? Agora, vejam só. Existe também a figura do semi-imputável. É aquele sujeito que ele não tem a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, nem de se autodeterminar com o seu entendimento. Veja, na inimputabilidade, ele é inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato. Na semi-imputabilidade, ele tem uma parcial capacidade de entendimento. E nesse caso, quando o sujeito ele é semi-imputável, a lei determina que o juiz pode aplicar para ele a pena reduzida de 1 a 2/3 ou pode aplicar a chamada medida de segurança. Tá? Então, gente,
na verdade, nós estamos diante aqui de um fato muito interessante, não é? Da semi-imputabilidade. O sujeito, ele poderá sofrer tanto a internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, como pode sofrer a pena reduzida. Tudo vai depender do que diz o laudo psiquiátrico. É esse laudo que vai definir a posição que o juiz vai adotar. Lembrando que está sempre presente aqui na medida esse princípio da humanidade, aquele réu, ele é réu no sentido amplo, mas ele não está ali para ser punido, ele está ali para ser tratado, e uma vez curado, ele é posto em liberação condicional, e é bom que nós entendamos, para efeito de concurso, que a duração dessa liberdade condicional é de 1 ano. 1 ano. Se durante esse ano da liberação condicional o indivíduo demonstrou que está curado, não voltou a adoecer, não voltou a praticar atos vexatórios que dessem conta de que ele era doente mental ainda, a sua medida estará extinta em definitivo, tá bom? Ele poderá cometer um outro fato e aí um novo procedimento será instaurado e uma nova medida poderá ser imposta a ele. Mas, gente, tem um detalhe importantíssimo que eu queria debater com os senhores e rapidamente. Nós estamos falando aqui da medida de segurança que é imposta quando o sujeito, no tempo do crime, no tempo em que praticou o delito, quando ele foi reconhecido como inimputável, né? Veja, estamos falando aqui da medida de segurança que vai decorrer de uma sentença absolutória imprópria. Mas existe uma medida de segurança na lei das execuções penais que ela ocorre em substituição à pena privativa da liberdade que está sendo cumprida, quando o sujeito que está condenado é acometido lá no presídio, lá na cadeia, no estabelecimento prisional onde ele se encontra, de uma doença mental que o torna periculoso. E aí, no artigo ou no capítulo das conversões, a lei diz que o juiz poderá converter aquela medida de segurança imposta, aliás, aquela pena imposta em medida de segurança. E em ocorrendo isso, o que é que vai acontecer? O sujeito deixa de ser réu, deixa de ser preso, né? Deixa de estar com caráter de punição, ele passa a ser paciente, e ao invés de estar sendo punido, ele vai ser tratado. E uma vez tratado e curado, ele não volta mais para a cadeia, ele vai para o mundo livre. Imagine vocês então o caso do sujeito que foi condenado a 30 anos, porque praticou um crime hediondo muito grave em concurso material, etc, etc, condenado a 30 anos, mas detentor do poder econômico, detentor do poder político. Com 1 ano ele se submeteu a um tratamento, a um exame psiquiátrico, né? E detectaram os peritos que ele era portador de periculosidade em razão de doença mental. O que é que vai acontecer? Ele não vai mais cumprir pena, ele vai cumprir medida de segurança. E como a medida de segurança não tem tempo máximo, não tem tempo mínimo, não é? Quando cessar a periculosidade, esse sujeito, ao invés de voltar para a cadeia para cumprir o tempo de pena que ele tinha a cumprir ainda, e pode ser 20 anos, 25, né, na pena de 30 anos, se isso acontecer logo no início, ao invés de ele cumprir essa pena, ele estará livre para sempre. E esse é um dos maiores casuísmos que nós temos encontrado na legislação. Esse artigo da LEP já deveria ser excluído, e é preciso que nós entendamos que esses artifícios são muito utilizados por aí para se beneficiar, em um país como esse, né, para se beneficiar aqueles detentores do poder público, do poder econômico, etc, etc, etc. Mas isso aí é assunto para uma outra aula, para uma outra discussão. Espero que os senhores tenham entendido aqui o recado e que compreendam a importância da chamada medida de segurança, tá bom? Medida de segurança, pressupostos, prática do fato típico, né, e ilícito e a periculosidade. Jamais esquecer que quando o sujeito pratica o fato ao abrigo de alguma excludente de criminalidade, ele não pode sofrer medida de segurança, né? Ele não vai sofrer, ele vai ser absolvido em razão de ter praticado o fato, por exemplo, em legítima defesa.
Não esquecer também, se o sujeito pratica um fato que é tido como crime possível, ele mesmo doido, ele não vai sofrer medida de segurança, tá bom? Então a medida de segurança, ela sempre haverá de decorrer da prática do fato típico, punível, entretanto não culpável. Então, gente, esse é o entendimento, essa foi a sucinta explicação que eu encontrei para passar para vocês sobre esse tema, e eu voltarei agora nos próximos dias com um tema também muito importante, que é o chamado livramento condicional, e em seguida nós vamos tratar da ação penal, para depois tratar de uns assuntos que eu reputo da maior importância para quem vai fazer concurso, que é a chamada extinção da punibilidade, especificamente, ou seja, com atenção para a chamada prescrição, que é a perda do interesse de punir do Estado em razão do decurso do tempo. Então, até lá e sejam felizes. Muito obrigado.